Nós, em nome do Departamento de Produção de Vídeo da Federação Espírita de São Paulo, nós vamos entrevistar aqui o Washington Nogueira Fernandes, autor do livro A Mansão do Caminho, onde ele relata alguma coisa do trabalho do Divaldo. E o Washington, como expositor espírita da Federação, nós vamos fazer algumas perguntas a ele. Washington, em primeiro lugar, o que você pode nos sintetizar em relação à Mansão do Caminho, a sua obra, o seu trabalho e os objetivos? Nós realizamos este livro por ensejo dos 40 anos da Mansão do Caminho, comemorados em 1992. Trata-se da primeira obra aqui no Brasil que implantou a metodologia dos lares substitutos na educação das crianças órfãs. Então não se trata de um internamento coletivo, se trata de unidades lares onde uma voluntária faz o papel da mãe social, fazendo as vezes da mãe que as crianças não tiveram. E ao longo desses 40 anos, 42 anos agora em 94, centenas de crianças viveram lá sob o regime de lares substitutos e hoje são crianças jovens colocadas na sociedade, possibilitando que elas ocupassem um lugar no meio social. Eram crianças órfãs, carentes, e através dos lares substitutos elas tiveram educação, tiveram uma formação profissional, escolar, e hoje nós temos lá médicos formados na Mansão do Caminho, contadores, professores. Então é uma obra admirável. Quer dizer então que a sociedade está fazendo o papel do Estado? Sem dúvida, porque ela, como se situa no bairro do Pau da Lima, em Salvador, que é um dos bairros mais carentes da cidade, através da Mansão do Caminho é possível dar acolhimento social a muitas crianças e jovens carentes. Bem, Washington, em relação à Bienal, você esteve, ou tem estado aqui esses dias todos, o que você pode dizer em relação à venda dos livros espíritas, comparativa atualmente a todos os movimentos? Sem dúvida, estivemos na Bienal 12ª, há 2 anos atrás, e tivemos aqui nesta Bienal vários dias e pudemos constatar que a afluência de público é muito grande, de procedência de vários estados, e as estandes espíritas aqui da Federação Espírita do Estado de São Paulo, da Federação Espírita Brasileira, da USE, nesses 3 estandes, sem dúvida, são dos mais concorridos aqui da atual Bienal. Dentro do campo da divulgação, nós encontramos dentro da Federação Espírita diferentes cursos. Nós sabemos que você é um expositor da Federação Espírita de São Paulo. Você concorda com o Emmanuel de que a maior caridade que teve a fazer é a divulgação, ou seja, a divulgação? Sem a menor dúvida, tanto que estamos nessa área de atuação. Então a Federação Espírita hoje se constitui uma verdadeira universidade de ensino da doutrina espírita, porque possibilita a divulgação do conhecimento, que é o que liberta a consciência humana. Porque todos nós somos escravos da ignorância. E conforme Jesus estabeleceu que um dia nós conheceríamos a verdade, e a verdade nos libertaria. Então a Federação está cumprindo o seu papel, divulgando, possibilitando a iluminação das consciências carentes de luz. Bem, em relação a essa divulgação, a doutrina, segundo o ensinamento de Kardec, nós não devemos fazer prosélitos. Ora, se não podemos fazer prosélito, como nós podemos incentivar e motivar o público para vir às nossas casas de aprendizado? Sem dúvida, o trabalho que é realizado pela Federação Espírita de São Paulo não se trata de proselitismo, porque ela simplesmente faz acolher as pessoas que a procuram em variadas necessidades, em busca da iluminação, do conhecimento doutrinário. Então a Federação abre suas portas, possibilitando que as pessoas tenham seus anseios saciados de conhecimento e de conhecimento da doutrina espírita. Então não se trata de um trabalho de proselitismo, mas um trabalho de iluminação de consciência. Não sendo proselitismo, por que as pessoas procuram a Federação? O que nós constatamos já diariamente
mais de 2.000 pessoas procuram a casa, a Federação Espírita, o que nós constatamos é que elas buscam, em função de problemas de saúde, em problemas financeiros, em problemas existenciais, que é o maior número delas, problemas, dúvidas acerca da existência humana, tormentos e aflições várias na convivência, no cotidiano. Então a Federação simplesmente oferece um caminho de pacificação, de esclarecimento para solucionar, equacionar os seus dilemas. Agradeço a atenção dos caros amigos da Federação pela oportunidade que estamos tendo aqui de divulgar a obra da Mansão do Caminho, o nosso trabalho, e que faço votos que os caros telespectadores que estão nos ouvindo tenham um futuro de paz e de crescimento em Jesus. Muito obrigado. A motivação sua para vir até a Bienal do Livro? Olha, foi para ter mais conhecimento, né? Para se aprimorar mais. Mas você veio com direcionada para algum livro? Olha, mais livros esotéricos. Para algum gênero? Isso. Mais livros esotéricos. esotéricos. E o que é que você acha dos livros espíritas ou da doutrina espírita? Você já conhecia? Olha, conheço pouco. Estou começando a aprender mais, né? A ter mais conhecimento. E como foi que você começou a ter esse conhecimento sobre a doutrina? Olha, tem uma irmã, né, que frequentava, então ela começou a explicar algumas coisas pra gente e eu fui gostando mais. Você costuma ler os livros? Costumo. Espíritas, costumo ler. E o que é que você acha de ver uma novela espírita sendo apresentada em rede nacional? Eu gostaria sim. Já está sendo apresentada. Ah, é? Tá bom. A novela Viagem está sendo apresentada e inclusive assessorada por uma pessoa da casa, o Dr. Caio. Você assiste? Assisto. E o que é que você está achando da novela? Olha, eu estou achando assim mais uma amostra assim de que como que para as pessoas tenham mais ideia de como que é o outro lado da vida, entendeu? Muito obrigada, viu? O que foi que motivou a vir até a Bienal? A Bienal, aqui tem muitos livros bons, né? Você veio procurando algum gênero específico? Não, eu vim mais fazer companhia para minha irmã, né? E quem sabe eu acho algum, né? Tá bom. E os livros da Federação, o que é que você acha? Os livros espíritas? Eu acho bom, né?
Porque do jeito que está a vida da gente hoje, a gente lendo um livro desse aqui, eu acho que melhora mais as coisas, né? Você já leu algum? Eu estou lendo um. Tá lendo? Estou lendo o Esmeralda. Ah, tá. E algum livro assim doutrinário você já leu? Não, ainda não. Nunca li. Não. Muito obrigada, viu? Eu gostaria de saber, o que você está achando do movimento do estande da Federação Espírita? Bastante movimento, né? Bastante gente e o pessoal se interessa, né? Por esses livros. Você já conhecia os livros espíritas? Já conheço. Já. E que gênero você prefere? Os doutrinários ou você prefere os romances? No romances. Romances. Como foi que você conheceu a doutrina? Por amigos, né? O pessoal indica livro, daí a gente pede emprestado e lê. Por amigos, né? E o que é que você acha a doutrina espírita estar sendo divulgada pela televisão através de uma novela? O que eu acho disso? Ai, sei lá. Você não assiste? Não assisto, não tenho tempo. Então tá bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Por nada. Você veio motivada para vir à Bienal? Qual o motivo? Livros espíritas. Especificamente? Especificamente. E você já conhecia a doutrina? Já frequenta? Já frequento e já conheço há muito tempo. O que você acha da divulgação da doutrina através de novelas? Eu acho bom porque daí as pessoas têm muita, como falo, preconceito, né? Com isso. Tu não pensa uma coisa totalmente diferente de espiritismo, certo? Muito obrigada. Você veio para se atualizar a respeito dos lançamentos? Basicamente, e encontrar aqui livros que não se acha com facilidade nas livrarias comuns. Certo. Você veio à procura de algum gênero específico? Basicamente a minha área, que é a área de direito. Qual é o seu nome? Gide. Gide. Você conhece algum livro ou você conhece já ouviu falar em alguma coisa sobre espiritismo? Olha, já ouvi falar, já vi muitos, mas para dizer assim, não. Posso dizer o nome de um autor conhecido, Allan Kardec, mas não posso dizer nada além disso. Você só sabe que a doutrina espírita foi codificada por Kardec, é só isso? É o máximo que eu sei, até onde eu pude saber é só isso. Você ainda não teve a oportunidade de conhecer o estande da Livraria Espírita? Esse? Não, aqui fora, hein? Não tive a oportunidade de conhecer. Quer dizer que você nunca leu nada a respeito de doutrina espírita? Nada. E a novela, você assiste? Que novela? A Viagem. Não assisto. Infelizmente, eu sou um péssimo entrevistado. Não conheço nada de espiritismo, nem estou assistindo a novela. Absolutamente. O que você acha de um tema espírita estar sendo assim divulgado em rede nacional? Não, eu acho que não só espírita, como judaico, como qualquer espécie de tema, pode ser divulgado. Não tem problema nenhum. Eu acho que quanto mais se divulgam não sei se eu posso dizer minoria, posso? Pode. Já que não é maioria como cristiano, eu acho que quanto mais se der espaço às minorias, melhor. Certo. Mas você acha válido que se publique, que se divulgue com outro tema, como essa novela está divulgando não só espiritismo, como também alguns temas esotéricos em rede nacional? Olha, eu acho que o que não pode é divulgar só os temas católicos. Só isso é o que eu acho que não pode. Agora, divulgar um pouco de espiritismo. O que também não pode ser feito é a comercialização da crença, né? Eu acho que é a única coisa que é errada. É a vulgarização, a comercialização da crença. O resto, como forma de divulgação, eu acho super válido. Muito obrigada. Nada. Eu gostaria de saber qual foi o motivo que te trouxe até a Bienal do Livro. Bom, eu adoro ler, não tem... O meu passatempo preferido é leitura. Algum gênero específico? Não, eu gosto de um pouco de tudo. Ciências, história, literatura em geral. Qual é a sua profissão? Eu sou bancário. E qual é o seu nome? É Paulo. Paulo. Paulo, você é cristão? Sim, sou.
Você frequenta alguma religião? Não, não assim, frequentemente não. Acredita em alguma? Não acredito um pouco, respeito todas as religiões, mas acredito um pouco. A sua tendência é para qual? Olha, não tem nenhuma formada ainda. Você acredita em reencarnação? Tenho minhas dúvidas e minhas crenças, né? Você não acredita que nós possamos ter vivido outras vidas? Acredito. Então você acredita em reencarnação? Sim, algumas dúvidas, né? Você conhece a doutrina espírita? Um pouco. O que você se lembra, assim, que você pudesse nos dizer? Não, li alguma coisa sobre Allan Kardec, como é que fala? Já fui em centros kardecistas, Umbanda, e por aí. Você acha que espiritismo e umbandismo é igual? Não, eu acredito que seja, digamos assim, linhas diferentes, né? Certo. Você frequentou centro, portanto, você sabe o que é um médium? Sei. Poderia me dizer? Bom, um médium é uma pessoa que, segundo meu conhecimento, ela é digamos assim, um instrumento pelo qual os espíritos se comunicariam, transmitiriam alguma mensagem para o pessoal que está do lado de cá, né? Digamos assim, os encarnados, né? E o que é que você acha dessa onda que está havendo ultimamente, dessa divulgação toda de temas místicos, espíritas, esotéricos e tudo mais? O que é que você acha? Bom ou negativo? Olha, tudo tem o seu lado bom, né? Digamos assim, não partindo para o fanatismo, para esse lado aí, eu acredito que todas elas têm o seu lado bom, né? Porque serve assim, como é que fala? Elas dão aqui um impulso para a pessoa que está aqui caminhar na vida, aquele negócio, né? Então todas têm um lado bom, né? Então você acha que um tema espiritualista ou espírita, ele sendo divulgado por televisão, em rede nacional, é válido, traria mais benefícios para as pessoas através desse conhecimento que vai trazer? Olha, depende do jeito que é manipulada a informação, né? Há alguns programas, eu pelo menos pela TV eu não acompanho nenhum, né? Novela? Novela, difícil. Existe uma novela que está sendo transmitida em rede nacional que trata do assunto vida após vida, né? Ou vida no outro plano, a vida após a morte, né? A vida no outro plano. A novela das 7, né? Eu ouvi falar, não acompanho, mas já ouvi falar, de vez em quando pego um capítulo de sábado, alguma coisa assim, né? Uma novela como essa, sendo assessorada seriamente, sendo levada de uma maneira séria, mesmo que com algumas, vamos dizer, algumas modificaçõezinhas, necessárias até para dar um certo clima, né, de interesse para o público, ela é válida? Eu acho que sim, eu acho que... como eu falei, é uma divulgação, né, da doutrina espírita, não sei de que maneira está sendo conduzido, não posso avaliar, né? Mas eu acho que é válido. Livros espíritas, você já entrou no estande da Federação? Já, eu tenho alguns em casa. Muito obrigada, viu? Obrigada. Qual é o seu nome? Carlos Roberto. A sua profissão? Professor. O que foi que o trouxe até a Bienal? Bom, na verdade o que me trouxe mais à Bienal foi os infantis, né? Que eu queria trazer a garota para tá vendo, né? Então o senhor veio procurando um gênero específico para criança por causa dos seus alunos e da sua filha? Isso, bem mais por isso, bem mais por causa dos infantis. Seu José, o senhor poderia me responder uma pergunta? O senhor é cristão? Sim, sou cristão. Sou católico, né? Me considero um cristão. Praticante? Praticante. De certa forma, algumas vezes a vida nos deixa um pouco afastado, mas a gente acredita, tem vivido em oração e temos tentado manter. O senhor conhece alguma coisa sobre o espiritismo? Não, de estudos não. Conheço apenas
de conversa, né, com as pessoas e tal. E o que foi que o senhor ouviu falar a respeito do espiritismo? O que eu ouvi falar? Bom, o que eu ouço falar a respeito do espiritismo é que, sei lá, é algo que fala sobre a nossa vida aqui na Terra, né? E sobre a nossa vida futura. Isso, a nossa vida após a morte. Isso, a vida após a morte. O senhor acredita na vida após a morte? Eu acho que é um grande mistério. Eu acho que não dá para desacreditar em nada, né? Nesse mundo. Não dá para acreditar em nada? Não dá para desacreditar em nada. Desacreditar. Desacreditar. Então o senhor acredita na sobrevivência da alma depois da morte? Eu acho assim que ao longo do tempo, conforme a gente vai vivendo, a gente vai passando a refletir sobre algumas coisas, né? Eu acho que no momento, eu vivo muito no momento de reflexão mesmo. Então eu começo já a acreditar em algumas coisas assim, nesse sentido, né? Que eu acho que a nossa vida aqui na Terra mesmo é uma coisa passageira. E se a gente viver bem aqui, eu acho que vai existir uma forma de vida melhor do que a que nós estamos vivendo aqui. O senhor acredita em reencarnação? É um outro ponto que também, em diversos momentos da minha vida, eu acabei assim, duvidando um pouco ou não acreditando, vamos dizer assim. Mas às vezes a gente começa a ver acontecimentos de coisas, né, que as pessoas falam, ou mesmo coisas que acontecem com a gente, e a gente acaba pensando um pouco nisso, que isso... Começa a acreditar. A gente começa a acreditar que pode existir mesmo essa reencarnação. O senhor nunca leu nenhum livro espírita? Não, assim, totalmente não. Acho que eu já li alguns trechos, assim, mas nunca li totalmente. Já li, assim, trechos de Allan Kardec, né? Já leu Kardec? Trechos assim, né? Inclusive, até um tempo eu fiquei com um livro, assim, da minha irmã em casa, por alguns meses, assim. Li algumas coisas, assim, poucas, mas não me aprofundei, realmente. Então o senhor sabe que a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos que foi codificada por Kardec. Eu acho que agora eu estou compreendendo um pouco mais, porque eu não, como eu disse, nunca me aprofundei, né, nesses estudos. Apenas ouvia falar muito. E então me interessei uma época, li algumas coisas e também conversando um pouco às vezes com o meu cunhado também, ele colocava algumas coisas sobre isso, né? O senhor conhece a livraria da Federação Espírita? Não conheço. Eu acho que eu já vi, assim, só aqui mesmo na Bienal, né? Que acho que já estive na passada também, mas não conheço. O senhor tem intenção ou teria intenção de entrar em uma? Não, tudo bem. A gente entra, hoje, por exemplo, a gente está entrando em todas as livrarias, né? Sem discriminação, né? Eu só gostaria que o senhor me esclarecesse só mais uma coisa. O que é que o senhor acha de um tema assim como a vida após vida, né? A vida após a morte, a vida num outro plano, sendo levada a nível nacional através de uma novela? O que é que o senhor acha? O senhor assiste? Sim, eu assisto. Eu acho que esse ponto está um pouco ligado ao filme Ghost, não? Isso que a senhora está colocando? Foi um filme que eu assisti, né? Inclusive até ela já havia assistido e eu não havia assistido, porque para mim o nome me assustava um pouquinho, né? Eu imaginava assim que eu ia ver alguma coisa desconhecida, né? Nesse filme. Depois, assistindo o filme, a gente percebe que o filme coloca uma interiorização muito grande, né? Sobre essa vida após a morte
e eu assistiria sim. Portanto, o filme Ghost, a novela Viagem ou os livros espíritas que dão todas essas informações, elas trazem um conforto para as pessoas que ficam e que perdem um ente querido? Eu acredito que sim, porque eu acho que a partir do momento que a pessoa começa a entender a morte, né, e sentir que a pessoa após a morte vai estar em paz, né, a partir do momento que quem ficou vai estar, vamos dizer assim, em oração pela pessoa e bem próximo, né, porque acho que a partir do momento que alguém morre, você acaba ficando bem próximo, né, daquela pessoa. E o senhor acha que o conhecimento espírita ajuda a pessoa a vencer também o medo da morte? Volto a dizer, não tenho conhecimento profundo, mas pelos indícios eu acredito que sim. Eu acho que não só né, os conhecimentos espíritas, mas toda vez que a pessoa estiver centrada ali em momentos de oração, né, de comprometimento espírita, né, ligado com Deus, né, ligado a Deus, realmente ele tem grandes chances de estar entendendo melhor, né, tudo isso. Muito obrigada. Se o senhor quiser conhecer a nossa livraria, será um prazer. Tudo bem. Muito obrigada.